Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre bactérias e árqueas. São dois reinos muito importantes que compreendem também dois domínios, que são os domínios bactéria e árquea também. E a gente pode chamar de mundo dos procariontes porque são os únicos domínios que compreendem todos os organismos, os seres vivos procariontes. Bom, mas quem são? Quem são bactérias e árqueas? Como a gente disse, são seres procariontes, unicelulares. Eles têm algumas características importantes, né, que a gente pode ver aqui no próximo slide. Ó, se vocês quiserem ver mais profundamente, né, as características, né, as estruturas de uma célula procarionte, de uma célula bacteriana, vejam o meu primeiro vídeo, né? Tá muito mais bem explicado. Mas aqui a gente pode ver a presença de uma parede celular, que a gente chama de parede bacteriana, a membrana plasmática, e nessa região central aqui a gente tem o nucleóide, né? Não existe um núcleo delimitado por uma carioteca, como existe nos seres eucariontes, mas o DNA ele fica aqui disperso na região que a gente chama de nucleóide. E a gente tem também outros pequenos DNAs circulares que são chamados de plasmídios, e eles têm um papel muito importante, apesar de não contribuírem para a sobrevivência dela em si, né? Se não existisse isso, ela ainda continuar vivendo, mas elas são importantes para a resistência, para a adaptação da bactéria. O que que ele faz? Ele se adapta, ele cria genes para se adaptar a, por exemplo, antibióticos, a se adaptar a, a metais pesados. Então, ambientes extremos. Temos também estruturas que são os ribossomos, que são organelas não membranosas que produzem, fazem a síntese de proteínas. E temos estruturas externas aqui, como as fímbrias, os pílis e os flagelos, né? Novamente, se vocês quiserem mais detalhes sobre o que essas estruturas fazem, né, qual a importância delas, vejam o meu primeiro vídeo. E aí a gente entra na questão de nutrição e respiração das bactérias. A nutrição, elas podem ser de dois tipos, autotróficas ou heterotróficas. O tipo autotrófica de nutrição é que elas produzem o próprio alimento. Então, elas podem ser do tipo fotossintetizantes. Elas utilizam a energia da luz para produzir o alimento, ou podem ser quimiosintetizantes. Elas utilizam a energia por meio de reações químicas inorgânicas. Ou podem ser heterotróficas. As heterotróficas elas não conseguem produzir o próprio alimento. Então, elas podem se dividir em dois tipos, saprofágicas ou parasitas. As bactérias do tipo saprofágicas, elas se alimentam de animais, seres vivos, organismos mortos, fezes ou, por exemplo, folhas de plantas, então um material orgânico morto em decomposição. Já as parasitas, elas se alimentam de tecidos de seres vivos. Então, nesse processo, muitas vezes elas acabam causando doenças por meio da sua alimentação. Já o tipo de respiração podem ser também de dois tipos, aliás, três tipos, né? Aeróbicas e anaeróbicas. As bactérias de tipo aeróbicas, elas elas necessitam de oxigênio na respiração. Então, se você colocar ela na ausência de oxigênio, ela morre. Já as bactérias do tipo anaeróbicas, elas não necessitam de oxigênio, né? Como assim? Por exemplo, as anaeróbicas facultativas, então elas, na presença de oxigênio, elas fazem a respiração aeróbica normal. Mas quando colocadas na ausência de oxigênio, elas fazem agora fermentação. Essas bactérias são importantes, por exemplo, na fabricação do vinho. Por isso que você tem que tampar bem o vinho, porque se você deixar oxigênio entrar dentro da garrafa, as bactérias vão começar a fazer respiração aeróbica e liberar vinagre, que é o ácido etílico, e não o álcool etílico que você quer no seu vinho. Por isso que é importante tapar.
E também tem as bactérias do tipo anaeróbicas obrigatórias. Então, esse tipo aqui elas não toleram oxigênio de jeito nenhum. Se você colocar na presença de oxigênio, elas morrem. Bom, com relação agora à reprodução delas, elas se reproduzem de maneira assexuada. Essa maneira é o que a gente chama de divisão binária. Como é que ocorre isso? Aquela parte que a gente viu no começo do slide, né, que é o DNA circular, ele se duplica, e aí ocorre também a divisão da célula, e aí vai ocorrer o quê? Vai gerar duas bactérias filhas totalmente idênticas, com o mesmo material genético. É um clone. A gente chama literalmente os biólogos de clone. E isso tem um crescimento muito rápido. Cerca de 20 minutos em um ambiente ideal, ela consegue se duplicar. Então, como ela tem um crescimento exponencial, em cerca de algumas horas a gente tem uma colônia de uma infinidade dessas bactérias. Bom, mas pode haver também troca de genes entre espécies iguais de bactérias ou até mesmo de espécies diferentes. Mas não confundam, não é reprodução sexuada, é apenas uma troca de material genético. Isso é importante porque gera uma diversidade genética entre as espécies, né? Então, há sim essa transferência de material genético, mas não é reprodução sexuada. É apenas essa troca, tá bom? E aí elas são muito importantes para a humanidade. Olha só como as bactérias são importantes. Apesar de causarem muitos malefícios, mas elas também têm muitos benefícios. Por exemplo, alimentos, queijo, iogurte, requeijão, vinagre, o vinho que a gente comentou, todos são feitos a partir da, das bactérias, né? Muitos da respiração, da nutrição delas. Indústria, por exemplo, produção de antibióticos. O primeiro antibiótico descoberto, né, foi a penicilina. E ele é um antibiótico que salvou muitas vidas. E a partir daí foi descoberto, né, produzido mais e mais antibióticos, mas ele foi muito importante. Ecossistemas, né? A gente viu que existe bactérias do tipo autotróficas, ou melhor, heterotróficas e saprofágicas, né, que se alimentam de organismos em decomposição, né, de cadáveres, de fezes, de folhas no chão. Então são muito importantes para o ecossistema. E também engenharia genética, né? Produção de insulina, né, por meio de bactérias modificadas. Então, olha só a importância disso para a humanidade. E aí a gente entra no domínio Archaea ou no reino Archaea, né? Porque o domínio Archaea compreende unicamente o reino das Arqueas bactérias. Elas têm características, né? Ou melhor, elas têm aparência, tamanho, forma muito parecidas com as bactérias, mas as características delas são tão diferentes que foram colocadas em um domínio diferente das bactérias. Por mais que são procariontes, são unicelulares, mas elas têm características muito diferentes. Por exemplo, elas vivem em ambientes extremos. Que ambientes são esses? Elas podem ser caracterizadas de acordo com o ambiente em que vive. Por exemplo, as bactérias do tipo halófilas, as arqueas-bactérias, aliás, do tipo halófilas, elas vivem em ambientes de alta salinidade. Já as do tipo termoacidófilas vivem em ambientes de muito calor, de acidez. E as metanogênicas vivem em ambientes, né, por exemplo, no intestino, né, no tubo digestivo de animais herbívoros, como o boi, e produzem metano. Então, por isso, né? Então, foi isso. Esses são basicamente o domínio bactéria e arqueas, né? Algumas das características importantíssimas delas. E no outro vídeo a gente pode falar sobre o domínio Eukária, né? Que compreende o reino protista, o reino fungi, o reino plantae e o reino animalia. Então, obrigado por assistir até aqui.